Saudações a todos, sou Marcos Arino Babalô e Calgondá e esse é o canal do YouTube associado ao blog, né, www.urmilar-fa.com.br. Lembrando que eu também estou lá no Instagram, no Eu e Fá, tá? Não deixe de acompanhar lá, tenta como é que eu vou ter algum conteúdo para o Instagram ainda. Beleza, então eu vou fazer esse vídeo aqui a pedido, vou falar, o assunto aqui é Oba-Emi Oriaté. Eu vou explicar o que é isso. Estou fazendo esse vídeo porque algumas pessoas pediram, uma pessoa que eu gosto muito, Rômulo pediu para eu comentar. Bom, como eu já disse antes para outras pessoas, é um assunto que eu não gosto. Eu não gosto de falar de Oba-Emi Oriaté, porque não tem nada bom para falar. É o tipo de assunto que só traz desgaste, aborrecimento, vai aborrecer pessoas. Então eu não estava muito afim desse assunto. Mas, no sentido de utilidade, né, de ser útil, eu vou falar sobre esse assunto aqui. O principal motivo de eu querer falar assim, porque esse assunto de Oba-Emi Oriaté, ele não adiciona nada para Ifá e nada na religião. Nada. Então, do meu ponto de vista, é um assunto inútil, então eu sempre deixei ele à parte. Mas pediram uma explicação e eu vou dar uma explicação, tá? Eu espero ajudar pessoas que estão aí para decidir o que querem fazer sobre isso ou não. Lembrando que cada um toma a decisão que quiser com as informações que tem. Eu dou as informações e explico as informações e cada um avalia o que vai fazer. Bom, qual é a história do Oba-Emi Oriaté? Então, antes de falar sobre Oba-Emi Oriaté, eu vou falar sobre o Oriaté, que é a coisa que eu falei antes, né? Então, o Oriaté é o seguinte: o Oriaté é um cargo da parte de orixá da religião cubana, da tradição afro-cubana. Então, os Lucumi, né? O Lucumi tem lá o Oriaté. E o que é o Oriaté? O Oriaté é o sacerdote cubano que tem a capacidade de conduzir as cerimônias, né? Por quê? Porque o modelo dos cubanos é diferente do modelo nosso, do brasileiro, do culto afro-brasileiro aqui. Eu estou falando do candomblé. Aqui no candomblé, primeiro para entender, o candomblé, o dirigente de uma casa é uma Ialorixá, ou Babalorixá, tá certo? Esse dirigente concentra todas as funções, a Ialorixá, Ialaxé, e tem para apoiar ela um corpo clerical, né, de Ogã, Eked, que vão formar a Yaquiquerê, que vai formar... Então, mas é ela, Ialorixá, que tem a capacidade, o conhecimento e a obrigação de conduzir tudo na casa. Não existe, né, nesse modelo do candomblé a possibilidade de ter uma pessoa que não seja orixá para conduzir as cerimônias. Então, ela tem a obrigação de saber cantar, saber rezar, saber conduzir o que tem que fazer, e é isso aí. Toda a formação dela é assim. Então, depois que a pessoa fecha os 7 anos e começa a aprender, quando chegar lá pelos 10, 11, 12, 13, 14, já vai estar craque, já consegue fazer tudo sozinho, pode ter casa, pode ter isso, pode ter aquilo. Tá bom, então o modelo é esse. O modelo dos cubanos não é assim. Então lá eles formam o pessoal, né, os Olorixá, tá certo? Os iniciados todos, os 6, tá vendo? O Iaô vivo Olorixá, que negócio todo, né? E aí, eles não têm conceito de casa, não existe terreiro lá, não tem terreiro, tá certo, né? E essa pessoa que é iniciada, ela pode ter filhos, né? Pode ter seguidores, pode ter lá pessoas que ela influencia, pode ter o grupo dela. Só que ela não precisa saber tudo do processo. Quem é que sabe tudo é o Oriaté. Então, quando ela vai fazer alguma coisa, ela chama o Oriaté para conduzir a cerimônia, conduzir tudo que ela vai fazer, ela chama o Oriaté vai lá e conduz para ela. Se ela for tocar para orixá, lá o toque do orixá é o tambor, né? Vou fazer um tambor para Xangô, vou fazer um dendê para Oiá, é tambor ou dendê, se não me engano. Então eles usam as duas coisas. Então aí chama o Oriaté que conduz o tambor, o Oriaté que conduz os sacrifícios, as obrigações, né, as iniciações, é o Oriaté que conduz. Isso também se reflete no Ifá cubano, né? No Ifá cubano, nas iniciações, nas consagrações, tem lá o padrinho, mas o padrinho não necessariamente é quem conduz a cerimônia. Tem uma outra pessoa que pode estar conduzindo a cerimônia que não é o padrinho. Esse é o modelo do Ifá também. Esse modelo se repete no Ifá cubano. Mas, vamos lá. Vamos seguir no Oriaté, né? Então, aí como é que se forma lá o Oriaté, no Lucumi? Estou falando de Oriaté, para a gente entender primeiro o que é o Oriaté, porque, vamos lá. Como é que se forma? Forma assim, um Oriaté que já existe, o cara que já conhece, escolhe 1, 2, 3, escolhe quem ele quiser para ele ensinar.
Aí ele vira um mentor desse. Então ele pega pessoas que ele ensinou e ele escolheu pela capacidade da pessoa, pela formação da pessoa, pela iniciação dela, pela aptidão, axé que aquela pessoa tá, o Odu que ele teve quando foi iniciado, que eles usam o Odu iniciação de orixá lá, tá certo, né? Então, baseado nisso tudo, personalidade, eles dizem, vou te ensinar a ser. Ele escolhe, vou te ensinar a ser Oriaté. Aí começa a produzir informação, ensinando tudo. Quando aquela pessoa souber tudo, estiver pronta, vai haver um processo de avaliação. Aí ele vai juntar lá os Lukumi mais experientes, os mais velhos dele lá, eles vão fazer um julgamento. Aí esse novo, Oriaté, essa pessoa, candidata, vai lá fazer cerimônia, cantar, fazer não sei o quê, vai ser colocado à prova. E se passar nessa prova, nesse julgamento, ela vai ser, beleza, então, a partir de agora, você pode ser considerado Oriaté e pode ser chamado para ser Oriaté. Entendeu? Então, este é o processo. Então, não existe nesse modelo o processo de obrigação. Eles não dão uma obrigação para você virar Oriaté. O Oriaté é um processo formativo. Formam Oriaté escolhidos e é aquela pessoa que tem o domínio. O Oriaté seria o equivalente agora à própria Yalorixá ou Babalorixá, né? Por quê? Porque aqui a gente não tem isso. Aqui essa pessoa já sabe tudo. Voltando a lá. Não, lá não acontece isso. Você pode ter aqui essa pessoa do orixá que tem pessoas debaixo dele, se tem seguidores, né? Mas é essa pessoa que conduz. Lembrando que uma diferença fundamental é que lá não tem casa. Eu falo de novo, pela segunda vez, não tem casa. Aqui tem terreiro, casa, lá eles não tem. Então a organização dos Lukumi é diferente da nossa, né? Quando eles vão tocar um tambor, eles se reúnem em algum lugar, todo mundo vai junto lá, faz. É diferente daqui, que é uma casa que promove. Então essa... Como eu falo sempre, né, os cultos parecem iguais, mas ele tem diferenças estruturais grandes, você tem que entender isso. Beleza? Então aqui eu encerro o assunto Oriaté, mostrando para vocês que o que é Oriaté. Então Oriaté é uma posição do culto de orixá, é o cara que é especialista, sabe conduzir tudo, né, tá certo? E é um processo formativo, ok? Então, aí trazendo informações aqui dos cubanos, né, o que houve lá. Então, eu peguei umas informações do Miguel Willy Ramos, né? Eu peguei no livro que ele escreveu, um livro sobre Obi, razoável, um livro bom livro. É o Obi sobre bem estilo dos cubanos, tá certo, né? Então, aí ele conta a história, lembrando que a melhor pessoa para contar as histórias do cubano são os próprios cubanos, tá? Eles não escondem nada sobre a história deles. Então, ele faz uma série de reclamações. Ele conta uma história com reclamações, dizendo assim, eu vou simplificar a história, né, para não ficar muito longa essa história que ele conta aqui. É o seguinte, o que aconteceu nesse processo todo aqui, né? Que a partir de 59, depois que virou lá comunismo lá, muita pessoa foi para os Estados Unidos e as pessoas precisavam ganhar dinheiro. E as pessoas precisavam ganhar dinheiro começaram a fazer o quê? Vender ordenações. Então, o que antes lá em Cuba era um processo longo, que você tinha que se associar a uma pessoa, aprender não sei o quê, ficar, será que frio, né? Convivendo, ajudando lá no negócio, limpando, participa, ou seja, aquele processo de sacrifício, de envolvimento seu com a religião e que se arrastava ao longo dos tempos, você não tinha dinheiro para aquilo, você ia pagando com trabalho, aquele negócio todo, foi substituído lá nos Estados Unidos, né, e depois voltando para Cuba, dinheiro, você chegava lá, eu quero virar orixá, beleza, paga aqui e toma. Então, ele diz que o processo foi substituído. Como também acabou a questão isso teve um lado negativo, que acabou com a questão da lealdade, né, das relações entre eles, né. Por quê? Porque como eles estavam pagando, não tinha mais aquela relação entre iniciado e iniciador, aquela relação de benevolência, ou de lealdade, né, de gratidão para aquilo. Por quê? Porque não tem gratidão onde você paga. Então pegou um produto, chegou, pagou, recebeu. Então aí ele reclama bastante desse negócio. Então, aí houve nesse processo uma grande expansão, né? Aí o que aconteceu, mais ainda... Então, falando que o pessoal lá precisava ganhar dinheiro para aquilo, né? Deixa eu avançar aqui na minha explicação. Aí o que ele diz é o seguinte, a partir de 78, começaram a voltar cubanos lá para a ilha, né? Segundo ele, as datas são ele que dá. Começaram a voltar cubanos para ir para serem ordenados também, sacerdotes também, melhorada a coisa que eles tinham, e também pessoas de fora passaram a vir para Cuba para poder serem ordenados lá. Aí isso criou uma série de coisas que não haviam antes. Esse fluxo de dinheiro baseado no processo da religião, que havia sido criado quando os cubanos foram para os Estados Unidos, né, saíram lá de Cuba para os Estados Unidos, criaram lá o Lukumi lá, aí começou a vir a volta, né, o turismo religioso deles lá, né, como tem até hoje, né. E o que aconteceu que ele disse? Então aconteceu o seguinte, que nesse momento, para 78, começaram a acontecer coisas estranhas, que foi o seguinte, rituais começaram a ser inventados do nada, tá certo, né?
Orixás que tinham sido perdidos, que eles não, nem mais tratavam, apareceram novamente orixás que não haviam perdido. Outros orixás que não haviam foram inventados, eles inventaram coisas que não existiam, tá certo, né? Então ele diz o seguinte, que esse lance do dinheiro entre eles começou a suscitar uma indústria ali da religião do cume, tá certo? Que é a que tem até hoje, cada vez maior, né? Tá certo? Então criou ali para quê? Para poder vender coisas que eles não tinham. Então, comércio de bar, comércio de iniciação, tudo apareceram coisas que eles não faziam para eles mesmos. Então, o que a gente até tem desses cubanos hoje em dia, que vocês estão vendo aqui no Reflexo no Brasil, são um monte de coisas que foram inventadas para poder criar um comércio que não era necessário e que não havia, tá? Mas passou a ser necessário quando descobriram que tem gente querendo consumir isso. E uma dessas coisas que foi inventada, aí chegando no ponto agora, né, tá certo? Que foi inventado um grupo de babalaôs, descobriu o seguinte, olha, tem umas pessoas aqui que nos procuram, mas que a gente não pode iniciar, porque elas são homossexuais, ou porque elas são médiums, tá certo, né? Então, a gente não pode iniciar o São do Ogum, né? Eles não iniciam pessoas de Ogum. Então, nós estamos perdendo aqui um comércio, estamos perdendo aqui uma receita, né? Aí, esse balão fez o seguinte, fácil, vamos fazer o seguinte, vamos inventar uma coisa para isso. E eles inventaram do zero, do nada, uma coisa chamada Oba Eni Oriaté. Então foi inventado no início da década de 80, do nada, do zero. Aí para isso eles pegaram e inventaram pataquis para justificar, mas tem lá na religião, tem uns pataquis, olha só. Mitos cubanos, pataquis não são versos de Fá. No que pese os nigerianos poderem inventar versos de Fá, tá certo? Até tem essa possibilidade, eles dizem mesmo que fazem isso, né? Os pataquis são todos inventados. Ou seja, os cubanos escreveram aqueles pataquis da cabeça deles. Dizem eles que suportado por uma semelhança, similaridade com os versos lá. Mas os pataquis são histórias que os cubanos inventaram. Aquelas histórias que estão no pataqui não estão em Fá. Não estão lá no Ifá do Yorubá. Estão só no cubano. O cara inventou a história. O que eles fizeram? Muito mais fácil. Eu preciso criar um Obaene até. Vou também criar aqui pataquis que justifica a criação disso. Eu vi os pataquis aquela criatividade. A gente nota quando é um pataqui mais antigo e quando é um pataqui novo criado para justificar coisa, né? Assim, cara, é tipicamente um pataqui novo criado para justificar coisa, que lá do Obá até. Aí então eles fizeram isso, eles criaram um ritual que não havia, tá certo? Criaram um cargo que não havia, uma posição que não havia, justificado com pataquis que não havia, criaram uma cerimônia que não existia para poder criar o Obaene até e botar dentro disso quem? As pessoas que eles não podiam cobrar dinheiro para fazer nada porque estavam fora do contexto de Ifá. E essas pessoas receberam esse nome de Oriaté, que é o nome do Lucume, indevidamente. E eu entendi que o objetivo, a única coisa do Oriaté é que ele passa a ser um cara que vai jogar o Ifá lá. Lembrando o seguinte, né? Jogar Ifá não, jogar búzios. Jogar búzios. Lembrando que, segundo eles, os cubanos, o babalaô não pode pegar em búzio. Então botaram um cargo lá porque uma pessoa que poderia colocar e aprender. Alguém vai ensinar lá. Vamos falar sobre... Então, aí você pode dizer, não, mas o Obaene então é um cara que joga búzios lá pros cubanos, pros Lucume. Não, não é verdade. Porque lá dentro do culto de orixá cubano, do Lucume, tem o Oluô. O Oluô é a pessoa que quando atinge a maioridade deles lá, ele pode virar um Oluô, uma pessoa que tem lá e vai aprender a jogar o jogo de búzios dele, vai aprender os odus lá, os dissifá, tá certo, né? Então ele vai aprender as coisas do jeito dos búzios cubanos, né? Que tem uma ligação forte com a interpretação de Odu, né? Então ele vai aprender lá. Então dentro do culto do Lucume tem o Oluô. Então o Obaene até é assim, olha só, o que é o Obaene até? Ele não pertence ao Lucume. Não é reconhecido pelos Lucume, tá certo? Aqui. Em Ifá, não pertence a Ifá. Assim, olha só, o que é o Obaene até para mim? Nada, zero. Isso aqui não é nada. O Obaene Oriaté, um cara que não deveria estar em Ifá, está num cargo que foi inventado que não existe nem aqui nem lá. Cara, ele não pertence a Ifá. Não pertence a Ifá. Mas é uma coisa dada por quem? Pelos babalaôs, que inventaram isso. De novo, vou dizer, porque queriam ganhar dinheiro, Então, esta é a origem. Agora vou finalizar, né? Tô até, bom, tá longo aqui, né? Então, essa é a origem. Então, se você está querendo ir, é o seguinte, entenda que foi esta origem que teve lá. O Obaene até tá lá. Então, em relação ao candomblé, o Obaene até é o quê? Nada, porque, assim, o candomblé não reconhece nada. Então, assim, o que é essa pessoa? No Lucume não é nada, no Ifá não é nada, o candomblé não é nada para ninguém. É uma pessoa que o cara criou uma obrigação para permitir ao cara jogar búzios, tá? Lembrando que se você não é do curso... Agora, o que está errado nisso, né? Mas o cara quer aprender a jogar búzios, o cara lá dá um axé para o cara jogar búzios. De fato. Mas o que está errado?
é porque se você não é Babalaô, se você não é de Fá, se você não é iniciado em Fá, onde é que você deveria estar? No culto de Orixá, porque não tem dois cultos, não tem metade do meio. Tá? Então, mas você não está aqui, porque você não pertence, o Bahia até não pode pertencer ao Lucume, ele não foi feito nessa tradição, não foi iniciado, assim, né, os caras não reconheciam isso aqui, a menos que tenham mudado isso, né? Mas de Babalaô também não pode ser, porque não é de Fá, esse cara aqui não é de Fá, não pode ser de Fá uma Bahia Terra, isso não cabe. Então, é um cara que está no meio. Então, se você quer ganhar esse título de Obaína Terra, para você poder aprender a jogar búzios, tá certo, né? Sabendo que foi uma função, um cargo inventado lá no início da década de 80 para isso, para essa finalidade, né, que não tinha nenhuma base anterior e que, vou repetir, não pertence a IFA e não pertence a esse aqui, tá certo? Fique à vontade, faça isso. Mas essa é a origem dos Obaína Terra. O que eu acho que deveria ser? Cara, eu acho assim, se você não pertence ao curso de IFA e você quer lidar com Orixá e aprender a jogar búzios, você tem que estar no culto de Orixá e tem que fazer a formação tradicional lá, tá certo, né? Não é essa aqui. No final das contas, viu o seguinte, qual o problema daqui? Aqui é uma formação longa, né, que eu falei, você tem que aprender e tal, evoluir aqui dentro. Aí, e esse negócio de Obaína Terra faz parte desses atalhos que o pessoal inventou por dinheiro. Então você faz uma obrigaçãozinha, sei lá, de 7 dias e você ganha um atalho para você poder fazer uma coisa que, se você fosse fazer no curso de Lucume, você levaria anos lá para chegar lá, né? No Candomblé você levaria para poder pegar em jogo para jogar, para poder pegar em búzio para jogar, você levaria 7 anos, 8 anos, tá certo, né? E aí o cara faz em um dia. Então é um desses atalhos que você compra com dinheiro, tá certo, para você fazer. Então cada um sempre julgue aquilo que quer para a vida dele, né? Qual tipo de honra que quer ter, qual tipo de caminho que quer seguir, tá certo? E aí siga o caminho que escolheu, tá certo? Então é isso que eu tenho a falar sobre o Obá Eni Ori Até. Abraço a todos.